Meu querido irmão, minha querida irmã, paz de Jesus, amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica. Eu quero hoje trazer neste canal, um ensinamento da Sagrada Escritura, porque há muitas dúvidas, há muitas adulterações, deturpações desse versículo que nós vamos trazer agora. Tem muitos católicos usando esse versículo de maneira errada da Sagrada Escritura, traduzindo ao pé da letra, texto fora do contexto, pretexto, para se enganar e enganar os outros. Não, eu não quero dizer aqui porque as heresias não adulteram, porque o livro do Eclesiástico não tem no livro das heresias atuais. Mas existem muitos católicos entendendo errado esse versículo, esse texto. É o capítulo 28 do Eclesiástico, o versículo 1. Toma na tua Bíblia para você ver comigo. Eu quero deixar claro de uma vez por todas nesse versículo, ou nesse vídeo, um pequeno vídeo, para esclarecer a verdade sobre o versículo 1 do Eclesiástico 28. Porque tem muitas pessoas dizendo que Deus castiga, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, porque estão usando esse texto bíblico, esse versículo bíblico, para inventar essas coisas. Não é sobre isso que este verso está falando. Repito, texto fora do contexto. Vamos ao verso 28 do Eclesiástico, versículo 1. Olha o que diz. Aquele que quer vingar, sofrerá a vingança do Senhor. Olha só, eles leem até a vírgula. Na Bíblia da Ave Maria tem uma vírgula. Aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor. Aí o que é que acontece? Aí pegam, adulteram, deturpam essa vingança do Senhor como se Deus fosse assassino, veio para matar, roubar e destruir, e aí vão deturpando e adulterando o versículo, o termo vingança do Senhor. Então, se nós continuarmos o versículo, porque ele não para na vírgula, diz que guardará cuidadosamente seus pecados. Pácata, aqui está a resposta. Aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor. Que vingança do Senhor é essa? Que guardará cuidadosamente os seus pecados. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está. Nós não podemos fazer como as heresias fazem. Tiram versículos do texto para mentir, deturpar e para enganar. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ler apenas a vírgula e aí colocar de nossa cabeça, de nosso falso raciocínio, o que é essa vingança do Senhor. Porque a Sagrada Escritura aqui, ela está dizendo que a vingança do Senhor será o quê? De não nos perdoar. Essa é a realidade. De não nos perdoar. Quando nós vemos, e eu já trouxe nesse canal, não é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Busque que você vai encontrar. Que é a apostasia. Aqui está dizendo que aquele que se vinga dos outros, também Deus se vingará dele. De que maneira? De que maneira? Guardando cuidadosamente seus pecados. Aqui está. Porque Deus não quer vingança. Lembra que era a lei de Talião? Olho por olho e dente por dente? Pois é, meu querido irmão. Era olho por olho e dente por dente, veterotestamentário. Porém, nós não vivemos no tempo veterotestamentário, mas sim da nova e eterna aliança do nosso Rei Jesus. E olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44. E aliás, no 43, ele cita essa passagem veterotestamentária chamada Lei de Talião. Olha só. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, é Jesus, a nova aliança agora, Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Aí está. Meu querido irmão, minha querida irmã, o texto diz, aquele que quer se vingar,
sofrerá a vingança do Senhor. Que vingança do Senhor é essa? Que cuidará cuidadosamente de seus pecados, dos meus e dos teus. Nós somos pessoas que só pensam na vingança. Vai se vingar, tirar a vida do outro, vai fazer isso e aquilo. Porque, irmão, não existe perdão para isso. O que é que existe perdão aqui que Jesus disse? Amai vossos inimigos, assim sereis filhos de Deus. Se nós somos pessoas que vingamos uns aos outros, estamos vingando, que fez isso ao meu antepassado, vou me vingar, e assim aquela vingança vai passando de geração em geração, meu querido irmão, não são filhos de Deus. É Jesus que está dizendo. Jesus disse, quando nós amamos, quando nós fazemos o bem aos nossos perseguidores, assim sereis filhos de vosso Pai do céu. Olha, deste modo, verso 45, deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Então, a vingança do Senhor não é matar, roubar e destruir, como alguns católicos vêm traduzindo o 28 do Eclesiástico, verso 1. Não. Quando nós voltamos ao texto, olha o que ele diz. No versículo 2. Perdoa o teu próximo mal que te fez, e teus pecados serão perdoados. Aqui está. O Senhor que guardará cuidadosamente os meus pecados, a Sagrada Escritura diz, Jesus ensina, amai, orai pelos que vos perseguem, assim vós estareis perdoando, assim também teus pecados serão perdoados. Presta atenção. Lá na Epístola aos Hebreus diz, se nós conhecendo a verdade, machucarmos, pisarmos, lançar por terra essa verdade, já não há mais sacrifício para expiar esse pecado. Vamos pegar aqui, que eu quero dar capítulo e versículo para você. Capítulo 10, versículo 26. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade e abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar esse pecado. Já não há mais sacramento da confissão, já não há mais nada para expiar esse pecado. Se bem que quem busca a confissão é porque já se arrependeu. Não é? Então não poderíamos nem usar aqui em global o sacramento da confissão. Mas se esconde esse pecado e vai para a confissão confessar outros, é óbvio que esse pecado vai continuar incrementado em você. É dessa maneira que a explicação do capítulo 28 do livro do Eclesiástico, versículo 1, acontece. Vamos repetir? Aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor, vírgula, que cuidará cuidadosamente dos seus pecados, cuidará de que eles nunca sejam perdoados. Porque se o próprio Jesus, que é Deus, diz, amai vossos inimigos, fazei bem os que vos perseguem, então, assim quando tu perdoar o verso 2, repare que o verso 2 afirma o que eu estou acabando de dizer, perdoa o teu próximo o mal que te fez, assim teus pecados serão perdoados. Esse Deus que está guardando meus pecados, eu que só pensava em vingança, agora eu volto atrás, eu me arrependo, vou perdoá-lo, então quando eu buscar um padre para me confessar, meu pecado será perdoado. Porque ele estava guardado. E era o próprio Deus que guardava para que ninguém, aliás, só ele na confissão perdoa o pecado, né? Para que eles não fossem perdoados. E esse Deus que guardará cuidadosamente, que vingança, sofrerá a vingança do Senhor. Ele guardará nossos pecados sem jamais perdoar. A não ser que nós nos arrependamos, nos convertemos a ele e lancemos fora o hálito de vingança. Para que assim nós sejamos perdoados. Ficou claro, amados? Ficou entendido aqui sobre a questão do que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor? Eu espero que tenha ficado esclarecido. Porque é em vários lugares onde eu cheguei, em missões, irmão, esse versículo está dizendo, olha, que Deus se vinga de nós também. E Deus é um Deus vingativo, olha só. Se Deus é vingativo, por que nós não podemos também nos vingar? Entendendo errado a passagem bíblica, tirando o versículo, raptando a partilha do versículo para deturpar, para entender errado.
E há muitos católicos ensinando errado esse versículo. Cuidado com isso, porque a Bíblia é uma espada de dois gumes. Não brinque com ela, senão você se corta. Se você se cortar, a chaga que ela causa é incurável. Porque a Bíblia é salvação para uns, mas é condenação para outros. Assim como a Eucaristia. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 27 a 28, não é? Que quem comunga o corpo do Senhor sem considerá-lo estando em pecado, está comungando a sua própria condenação. Do mesmo jeito, é a espada de dois gumes afiada dos dois lados, a palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso. Então, eu espero que tenha ficado bem esclarecido a respeito disso. Deus abençoe e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.